tem uns que não falaram. Tem uns homens que não falaram. De novo, Senhor, ensina-nos. Quanto mais forte você falar isso, mais verdade é. Quer ver as mulheres, por que elas são mais sábias? Vamos lá. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por isso que elas são mais sábias, porque até na hora de falar é mais forte. Está vendo? Homens. Homens de convicção são aqueles que abrem a garganta, o peito, o coração, rasga o seu coração. Lembra do domingo passado quando eu falei da circuncisão de coração? Aqueles que têm um coração rasgado diante de Deus, não precisa mais fazer circuncisão, precisa realmente crer naquilo que é verbalizado, naquilo que é falado, naquilo que é crido. Hoje nós vamos dar um pulo aqui num dia especial para uma menina, uma adolescente, chegando já numa... Vamos colocar assim, a gente comentou nos últimos domingos, a respeito de Davi, que tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando ele foi para aquela experiência de derrubar o Golias. A Maria, mãe de Jesus, devia ter por essa faixa de idade também. Tá? Você pode pegar aí de 15 a 25 anos no máximo. Naquela época as moças casavam muito cedo e casavam com homens que não tinham essa questão de idade também. Então, se fosse um homem de 25 anos, tudo bem. Se fosse um homem de 30 anos, tudo bem. Se fosse um homem de 40 anos, melhor ainda. Acredite se quiser. Ainda existe essa cultura no Oriente Médio, de mulheres novas casarem com homens bem mais velhos. Então, imagina Maria, mãe de Jesus, uma moça temente a Deus, uma moça de família, uma moça que cresceu, ciente de uma palavra que estava profetizada ao povo de Israel. Uma palavra que era mais ou menos assim, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Nós teremos um Messias. Nós teremos um Messias. Nós esperamos um Messias. Isso há mais de 2000 anos atrás. Nós esperamos o Messias. De onde vem o Messias? O Messias vem de uma família aqui em Israel. O Messias vem de uma família. Se ele vem de uma família, ele vai nascer numa casa. E quem será esta mulher que vai ser a mãe do Messias? Então, toda moça, toda mulher, por mais que ela não entendesse teologia, por mais que ela não entendesse a cultura que os homens aprendiam dentro das sinagogas, por mais que ela não entendesse a alfabetização que os homens recebiam, por mais que elas não entendessem o que os pais ensinavam, por mais que elas não entendessem todo o escopo da profecia, elas sabiam, e estava no coração de cada uma delas, essa ideia, essa consciência de que o Messias vem, e ele vem entre nós. E aqueles que conheciam mais ainda, sabia que estava restrito a uma família, que era a família judia, ou seja, de Judá, de uma tribo. Muito bem, você percebe que está fechando? Então, essas moças, essas mulheres, elas estavam sempre se perguntando: quem será a mãe do Messias? Quem será a mãe do Messias? E parava por aí, porque nós olhamos a história, nós entendemos, sabemos, porque já conhecemos. Elas não. Até que um dia acontece na vida de uma delas um episódio. Daí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Texto que
a maior parte de nós conhece bem. Lucas capítulo 1. A partir do versículo 26. A gente faz a leitura na Bíblia NVI. Se você puder acompanhar nessa versão, facilita. A partir do verso 26. Depois que foi falado a respeito de João Batista, nos primeiros versículos, aí no verso 26 começa assim: no sexto mês aqui é o mês da gravidez de Isabel, parenta de Maria. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. Tá? Muito importante isso. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus. Lembra dessa música? Cântico de Maria? Pois atentou para a humildade da sua serva, verso 48. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Vamos parar aí. Entenderam o contexto? Entenderam todo
o contexto. Essa moça, quando nós falamos aqui de dias especiais na nossa vida, com certeza absoluta, Maria pôde falar desse dia o restante da sua vida. Maria morreu já tarde. Ela morreu na cidade de Éfeso, já nos tempos apostólicos. Quando ela morava já em Éfeso, ela pôde visualizar todo o movimento da cidade de Éfeso, que se resumia à crença na deusa Diana, que inclusive tinha um templo exclusivo, famoso nessa cidade. E ali Maria, inclusive, tentaram fazer substituição, ou tentaram fazer uma competição de Diana com Maria, anos depois, muitos anos depois desse dia. Isso para você entender o tamanho da projeção que ela ganhou. Maria, uma moça prometida para um homem em casamento, recebe a visita de um anjo. E aqui diz até o nome dele, o anjo Gabriel, que vem e diz para ela o quê? O que você viu ali no texto? Qual foi a expressão que o anjo usou para saudá-la? Alegre-se. Alegre-se. O quê? Agraciada. Alegre-se, agraciada. Ou seja, o Senhor está com você. Monte na sua cabeça a cena. Imagine em qualquer lugar que Maria estava. Ela estava na sala, ela estava no quarto, ela estava no quintal, ela estava no campo, ela estava alimentando algum animal, ela estava lavando roupa, ela estava buscando água, ela estava fazendo o quê? A Bíblia não diz, só diz que naquele dia um anjo aparece do seu lado. Um anjo aparece do seu lado e diz: não tenha medo, Maria. Por quê? O próprio anjo sabe que uma aparição dessa é para assustar. Eu me pergunto, que moça hoje, eu não vou dizer da igreja, mas que moça hoje, cristã, receberia a visita de um anjo? Não para ser anunciada como mãe, mas para alguma missão, alguma área, alguma coisa que Deus quer fazer, seja em casa, na igreja, na sociedade, no mundo, algo assim que levaria um anjo a sair do céu por uma ordem de Deus Pai e chegar ao lado de uma moça. Eu poderia falar do moço também, mas aqui, como nós estamos falando de uma mulher, que moça seria essa que receberia a visita de um anjo e diria para ela assim: olha, não tenha medo, você foi agraciada, você foi vista, você foi escolhida por Deus, e eu estou aqui para te trazer uma mensagem. E a mensagem que você leu ali no verso 31, você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida. E ela tem que perguntar para o anjo: como assim eu tenho que ficar grávida? Eu não sou casada. Eu sou virgem. E aí eu quero abrir a tela aqui e mostrar para você assim 4 ações que essa mulher, 4 coisas assim que a gente pode sintetizar esse encontro dela com o anjo e com os acontecimentos nos próximos 3 meses. Primeira coisa que você vê ali no verso 29,
Maria ficou perturbada com essas palavras. E o que uma pessoa perturbada deve fazer? Tomar remédio para dormir. Marcar uma consulta com um psiquiatra. Chamar a família e pedir internação. O que uma pessoa perturbada deve fazer? Maria ficou perturbada com essas palavras, ou seja, ela começa a pensar no que poderia significar essa saudação. Aí eu quero fazer esse recorte para você. Todas as vezes em que você ouve uma palavra, ouve uma pregação, lê um texto bíblico, você tem uma inspiração, você tem uma iluminação da parte de Deus, você tem uma revelação da parte de Deus. E eu vou dizer para você assim, isso é algo para ser natural na vida de qualquer um de nós. Tira da sua cabeça a ideia de que o crente, ele só ora a Deus pedindo e agradecendo. Tira da sua cabeça que a sua vida e a sua vida de devoção a Deus é uma vida só de oração, é uma vida só de ler a Bíblia e acabou. A vida cristã é uma vida para Deus. É uma vida que move-se na direção de Deus. E ela contempla todas aquelas que nós podemos chamar de disciplinas espirituais. Então, tem oração, tem devoção, tem gratidão, tem meditação, inclui inspiração, inclui revelação, inclui iluminação, tudo isso agora da parte de Deus. E tudo isso mexe com uma área da nossa vida que é a nossa mente. Então, não tenha medo, porque se você perceber quantas vezes nesse ano, desde que a gente começou em janeiro, falando sobre o ano de 2024 ser uma viagem, e a gente está um pouco mais da metade da viagem, você vai lembrar em quase todos os textos que foram lidos aparece a palavra medo. Lembram disso? Medo, temor. Não é o temor a Deus, mas é o medo como sendo parte da nossa vida. Então você encontra aqui de novo Maria com medo, e é um medo natural, um medo normal. Ela está assim, extasiada, e ela precisa fazer uma coisa, ela precisa pensar. Então, se a gente pegar essa palavra aqui e se estender, esticar ela pensando, você podia dizer assim, eu preciso mais, homens e mulheres, eu preciso mais pensar do que falar. Eu preciso mais usar minha mente em argumentação, em pensamento, buscando conhecimento, ainda que muitas vezes não vai ter o entendimento, para que eu possa decifrar aquilo que vem de Deus. E eu faço questão de enfatizar isso, por quê? Porque nós, acho que todos vocês vão concordar com isso, nós vivemos um tempo em que as coisas são facilitadas para nós, para que a gente não precise mais pensar. Outro dia, estava eu vendo um vídeo, e a pessoa disse a respeito do IA, inteligência artificial, olha, você pode fazer o que você quiser hoje. Você pode
preparar apresentações, você pode mandar ela fazer um programa, você pode mandar a inteligência artificial fazer isso, fazer aquilo, você só tem que dar o comando. Eu, a princípio, disse, não é bem assim. Até um dia que eu baixei um programa, aliás, entrei num site e resolvi fazer um teste. Não quero nem falar muito sobre isso, porque eu não quero incentivar vocês a fazerem isso. Tudo legítimo. Tudo certo. O que você quer fazer? Você quer pegar a área do Léo, por exemplo. O Léo é palestrante, ele dá cursos, ele dá treinamento, ele, a equipe dele na empresa. E ele precisa falar sobre... Me dá o nome de alguma coisa fisiológica aí que você precisa explicar para um grupo de alunos. Da máquina? Isoinercial. 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 Olha o nome. Isoinercial. Você precisa fazer o quê mesmo? Você vai lá e digita ou fala para a máquina, monte para mim uma apresentação dos benefícios da máquina isoinercial. Só isso. Só isso. Eu comecei a mostrar um dia para a Eliane uma coisa. É assustador. Em segundos, a apresentação está pronta. Os meninos aí devem saber disso. Em segundos, a apresentação em PowerPoint, desenhada, bonita, que ele pode só fazer a leitura, e a linguagem, não é a linguagem truncada, a linguagem técnica, mas completamente facilitada. Se você quer falar para ela fazer na linguagem técnica, você dá o comando. Monte uma apresentação em linguagem técnica sobre os benefícios da máquina isoinercial. E ela muda o linguajar. Se você quer o contrário, você faz. E apresentação para jogar na tela. E se pegar aquele conteúdo e for para aquilo que é o tradicional científico, você vai fazer a comparação e está lá. Aí eu pensei assim, isso vai acontecer com a Bíblia também. Eu não me lembro qual foi a palavra que eu disse lá. Monte um sermão sobre... Não sei qual foi a palavra. Eu me assustei e fechei. É assim, né? Eu pensei, a partir de agora, pastor não estuda mais. Pregador não precisa estudar mais. Isso é assustador, por quê? Porque vai ter gente fazendo um monte de coisa agora sem, olha aqui para mim, sem uma máquina pensou o conteúdo e você joga na tela e você não usa mais o quê, gente? Você não usa mais a sua mente. E aí vem a questão principal, porque quando o pregador, quando o professor, quem quer que seja que está preparando uma palavra para trazer para a igreja, quem é que precisa estar envolvido nisso? Diz para mim. O Espírito Santo. O Espírito Santo não vai invadir uma mente artificial. O Espírito Santo não vai trabalhar com algoritmos. O Espírito Santo trabalha com a nossa mente, com o nosso entendimento, com a nossa vontade, com a nossa compreensão, com a nossa necessidade.
para curar, para libertar, para salvar, para edificar. Então, inteligência artificial é a grande virada do mundo. Já vem há tempo, isso aqui está sendo aperfeiçoado. Quando a gente terminar essa reunião hoje de manhã, ela terá sido aperfeiçoada no seu bojo, assim, enormemente. Para substituir o quê? O pensar. Substituir o pensar. Eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque esse negócio, essa história, começou já faz bastante tempo, mas a crítica maior veio anos atrás, quando se começou a ficar, as pessoas ficaram preocupadas com o celular. Porque o celular estava neutralizando as mentes de adultos e crianças, e continua fazendo isso, só que não está sozinho. Ele já expandiu a sua influência nesse meio. Então, quantos de nós têm feito uso da nossa mente, a mente que Deus nos deu, para fazer perguntas a Deus, para fazer perguntas uns aos outros, para orar? Porque não é de duvidar que alguém vai dizer para a inteligência artificial: monte uma oração aí para eu mostrar para Deus. Eu vou fazer um teste qualquer, depois eu digo para vocês. Eu vou lá no negócio, vou mandar assim: monte uma oração para eu falar com Deus, eu vou ler para vocês aqui. Ela vai montar, porque ela faz isso. Sai perfeito se colocar as palavras-chave. Se colocar lá Pai Nosso que está no céu, então. Aí eu olho para Maria, o que ela fez? Está ali no verso 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que significa esta saudação. Em seguida, no verso 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? É natural que ela fizesse essa pergunta? Não é? É necessário fazer essa pergunta. É preciso fazer essa pergunta. E tem que ser feita para a pessoa certa. Primeiro ela pensa no significado, e depois ela diz para ele assim: como? Diz para mim, anjo, como acontecerá isso? Porque eu sou virgem. E quando se faz perguntas certas a pessoas certas, vem a resposta. O anjo respondeu: o Espírito Santo vai vir sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo Filho de Deus. Eu acho muito legal isso, porque tem uma estrutura aqui. Se você analisar direitinho, isso aqui está tudo assim, colocando uma moça num dia da sua vida, num encontro angelical, recebendo uma missão. Ali era o dia da anunciação, né? Ela está recebendo algo assim que vai fazer diferença no mundo. Quem era Maria antes? Você não sabe? A Bíblia não diz? Mas sabemos hoje quem é Maria. O que mais ela faz? Verso 38. Verso 38. Depois que o anjo disse para ela, inclusive dando para ela uma orientação, diz assim: a sua parenta Isabel. Quem é Isabel? Aqui, para quem não está familiarizado com o texto. Isabel é a mãe de João Batista. Ah, gostei. Vocês estão por dentro. Mãe de João Batista. João Batista, primo de Jesus. Isabel é uma senhora de uma certa idade, casada com um profeta chamado Zacarias, um sacerdote chamado Zacarias.
Zacarias, você volta um pouco lá no texto e você vai ver que o anjo chegou para Zacarias e falou para ele a respeito de João, que ele ia ser pai. O sacerdote Zacarias não teve a postura que essa menina teve. O Zacarias duvidou da palavra do anjo. E o anjo disse para ele assim: porque você duvidou, você vai ficar o quê? Mudo até o nascimento do menino. Porque você duvidou, você vai ficar mudo. A sua mulher vai ter um filho. E você vai ficar calado. O anjo diz isso para Maria: a sua parenta Isabel, estéril, terá um filho. Ela já está no 6º mês. Ela está no 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. O anjo fez questão de avisar. E aí você tem no verso 38, aquilo que a gente conhece muito bem. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua... Oh, gente, de novo, não é quantas moças, quantos rapazes hoje são capazes de responder isso, mas quantos de nós são capazes de responder para Deus: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme o que está escrito, conforme o que hoje eu ouvi, conforme o que hoje eu li, conforme o que hoje eu descobri na palavra de Deus. Porque hoje, meus irmãos, prestem atenção, não haverá anjo descendo do céu para trazer para você uma missão. Nem espere, nem pense nisso. Hoje, ainda hoje, há anjos de Deus trabalhando. Ainda hoje há anjos de Deus ativos no planeta. Mas a maior ação de Deus no mundo não é através de anjos, é através do Espírito Santo que habita os seus filhos. Anjos hoje eles têm um outro papel, eles não são os mensageiros que eles eram antes. Hoje é o Espírito de Deus habitando em nós, e ele está pronto para nos lembrar, nos fazer lembrar todas as coisas que nós temos aprendido. Ele é aquele que nos faz entender juízo, entender pecado, revelar aquilo que está encoberto. É aquele que leva as nossas orações, quando elas estão incompletas, leva diante de Deus. Ele está ali. Agora, não espere anjo vir falar com você hoje, mas ouça o Espírito de Deus falar com você. Ouça. E aí a questão é, quando ele falar com você, e ele fala, e ele faz o que ele tem que fazer, ainda que você seja seco, duro, frio, mas quando você tem um contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com a Bíblia de Deus, o Espírito de Deus vai falar com você. E quando ele falar com você, presta atenção na resposta dela. Quem sabe você vai ter o coração de Maria para dizer para ele assim: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme essa palavra que eu estou lendo, que eu estou ouvindo. Porque no dia que você for capaz de fazer isso, você vai estar dizendo para Deus: oh Deus, meu coração está alcançando sabedoria. Que dia é esse que o meu coração alcança sabedoria? E eu finalizo dizendo o que Maria fez em seguida. Ali no verso 39, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Para onde ela foi? Para onde ela foi? Para a casa da Isabel. Foi fazer o quê?
retirar-se. Olha aqui a dica, né? 3 meses, praticamente 3 meses ela ficou lá na casa da sua parenta. 3 meses. E aí você fica perguntando, para que ela foi fazer isso? Ué, eu vou para aquele ambiente que pode fomentar a minha fé. Eu vou para aquele ambiente que vai corroborar com a minha missão. Eu vou para aquele ambiente que vai me ajudar a estruturar aquilo que eu recebi de Deus. Eu vou para a companhia de uma mulher que está no mesmo barco que eu. Então aqui não tem esquecimento, aqui não tem fuga, aqui não tem crise. Quem vai passar pela crise a partir disso aqui agora é o seu José. Ele que vai ter que ter encontro com o anjo também. Maria, ela se recolhe. Ela se retira. Porque o que vem pela frente é grande demais. Então você pode ver o texto lá que ela foi para a casa da Isabel. Chegando lá na casa de Isabel, só a presença dela fez com que o bebê no ventre de Isabel, o Joãozinho, quando escutou a voz da Maria, deu pulo na barriga de Isabel. E quando ele dá um pulo na barriga de Isabel, quem fica cheio do Espírito Santo? A mãe. E ela diz, olha você aqui, o que você veio fazer aqui? Eu sou digna de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Como que ela sabia? Você tem ali, não dá tempo mais, você tem ali Isabel dizendo coisas. Como que ela sabia? Presta atenção nisso. Ela começa a falar coisas ali, ela diz, olha, feliz aquela que creu que cumprirá o que o Senhor diz. Como que ela sabia? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Precisa profeta para vir falar? Uma pessoa cheia do Espírito Santo fala daquilo que é do Espírito. Uma pessoa cheia de carnalidade fala daquilo que é da carne. Cheia do Espírito fala aquilo que é do Espírito. Simples assim. Não complique as coisas, viu? Pessoa cheia do Espírito fala aquilo que é do Espírito. Pessoa cheia de carnalidade fala daquilo que é da carne. Pessoas cheias de Deus fala de Deus. Pessoas cheias do mundo fala do mundo. Pessoas cheias de compaixão fala de compaixão. Pessoas cheias de ódio fala de ódio. Pessoas cheias de saúde fala de saúde. Pessoas cheias de doença fala de doença. Pessoas que doam falam de doação. Pessoas que querem falam de petição. Simples, não é? Ela está cheia do Espírito, ela vai falar do quê? Do Espírito. E aí eu só coloquei aqui para finalizar, lá no verso 46 até o 55, tem o Cântico de Maria. Aquilo que a gente conhece como o Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Isso aqui é fantástico, isso aqui é coisa para você decorar. Se você está fazendo algum propósito de esticar a sua mente, o Cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito, o quê? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações, inclusive a geração de 2024, depois do meu filho, será chamada?
será chamada de igreja, que me chamará de bem-aventurada. Então, hoje de manhã, nós dizemos assim: menina, você é bem-aventurada. Senhora Maria, você foi uma bem-aventurada, pois o poderoso Deus fez coisas em meu favor. E ela vai dizendo ali: santo é o seu nome. E aí ela continua dizendo a respeito do seu Deus fazendo coisas para o seu povo, abatendo reis, levantando reis, abençoando a sua descendência. É isso. Um dia na vida de Maria, um dia que vai mudar a história dela, que vai trazer mudanças tremendas, que vai fazer com que ela tenha experiências como mãe fantástica, e vai ter experiência como mãe das mais dolorosas, que é ver o seu filho na cruz, a experiência de criar outros filhos aí com José, e a experiência de ser aquela que, quando ela caminha, já na sua velhice, as pessoas olham para ela e dizem: é ela, a Dona Maria, mãe do Messias, daquele que foi morto, mas ressuscitou. Dona Maria. Alguns hoje ainda colocam ela como virgem. Alguns hoje ainda colocam ela no céu, sentada num trono ao lado de Jesus. Mas não, ela disse que Jesus era o seu Salvador. Maria, o que ela tem para nos ensinar? Talvez hoje ela diria assim: eu pedi a Deus, durante todos os dias da minha vida, que me desse um coração sábio, para educar aquele menino, e depois para lidar com todas as questões que viriam pela frente. Que a gente aprenda com Maria. Amém? A Maria, não é a Virgem Maria, mas a Maria, mãe de Jesus, que serve de inspiração não só para as mulheres, mas para todos nós. Amém? Vamos embora? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelos ensinos que nós tiramos dela. E a nossa oração agora é que o Senhor nos leve embora para as nossas casas, para os nossos ambientes de vida, de trabalho, de lazer, de educação, de cidadania, onde o Senhor nos permitir colocar os nossos pés durante mais essa semana, que este lugar seja um lugar abençoado, que seja um lugar onde nós possamos doar, entregar aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Pai, que todos aqui possam orar ao Senhor pedindo um coração sábio, que todos os dias das nossas vidas sejamos aqueles que inspiram pessoas, aqueles que abençoam e aqueles que são abençoados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nos encontramos para o próximo domingo, com sol ou chuva, com frio ou calor. Se você não tiver o seu almoço para trazer, não tem problema, venha do mesmo jeito, tá bom? Deus abençoe vocês.